Ok, ok. Acabei de fazer dois assobiados. Uma das músicas, a primeira música foi a do Chico Buarque, eu vou já para lá, vou pedir licença para Guma logo aqui, e a outra foi a do Carlinhos, o que é o nome dele? E Vinícius de Moraes, Carlinhos Lira. Músicas ali da década de 70, tá certo? Mas deixa eu vou pedir licença para Guma aqui, me olhando, tá certo? E vou ali para a internet, tá certo? Para explorar melhor ali o que eu preparei. Eu tenho aqui à minha esquerda as anotações de hoje, sabe? Para hoje, por exemplo, eu verifiquei verifiquei que eu vi aqui, eu anotei alguma coisa sobre a COP30, tá certo? Primeiro eu falei aqui, Maduro arregou, perguntei. A revolução venezuelana vai para o saco, perguntei. Porque assim é diante das pressões, das ameaças de invasão, sabe? De Maduro sendo xingado o tempo todo como ditador, e não deixa de ser, tá certo? Ali na Venezuela está instalada a ditadura do proletariado, Marx falava sobre isso, sabe? De que era preciso que a maioria da massa produtora de dinheiro, vamos dizer assim, tá certo? Se tornasse ali sabe, a hegemônica, sabe, a protagonista, tá certo? Na Revolução Burguesa, quem conseguiu esse feito foram os burgueses, os comerciantes, os banqueiros principalmente. Eu acho que os banqueiros, bicho, sabe, a gente tem medo de dar o nome, sabe, o nome correto do agente, tá certo? Mas foram os banqueiros ali, os banqueiros de Paris, tá certo? E ali quem sabe ali da Holanda, tá certo? Ali, sabe, de Amsterdã, daqueles portos ali holandeses, sabe, que tinham interesses em financiar embarcações, sabe, para correr o mundo aí, sabe, atrás de mercadoria, de compra de mercadoria, oferecendo mercadorias. Ou então ali da Inglaterra mesma, tá certo? Ali os banqueiros de Londres, tá certo? Outro dia a Sara Vivaco falava dos banqueiros de Londres, sabe? Essa história que a gente está vivendo hoje de crime organizado, de lavagem de dinheiro, tá certo? Essa coisa aí de apropriação de dinheiro pelos bancos, de empréstimos bancários que os bancos fazem, tá certo? Londres, me parece, segundo ela, é a sede disso. Tem uma cidade ali em Minas Gerais, como é que chama, hein? Mas ela falou, citou o nome dessa cidade, onde o IDH, sabe, dos habitantes ali, me parece, é o mais alto ali, sabe, do Brasil. E justamente ali os habitantes daquela cidade se dedicam, de onde vem o Vorcaro. É Vorcaro o nome do cara? Vercaro, o Daniel. E é dali que vem o Daniel Mineiro, tá certo? E ali ele aprendeu, estudou, sabe, fez um MBA, um curso fajuto aí, tá certo? E logo entrou no mercado e foi ali, como é que chama? Tem alguma coisa a ver com Mar Doce, Rio Doce, qualquer coisa assim. Lá uma cidade em Minas Gerais. Mas o fato é que, de repente, sabe, os burgueses ali em Paris
em 1789 resolveram o problema, sabe, e comandaram, lideraram ali a revolução, tá certo? E colocaram, sabe, o dinheiro como sendo, sabe, o protagonista do mundo, sabe, quem tem dinheiro tem tudo, quem não tem, sabe, abre a boca, sabe, tira um pouco de farinha na lata e bebe um copo com água, tá certo? E te contenta, tá certo? Foi isso aí, foi um personagem aí, sabe, que apareceu numa história que eu contei aí, do cara que não trabalhava, sabe, que ficava em casa, tá certo? E um dia ele decidiu não ficar em casa porque em casa ele dava prejuízo, tá certo? Aí ele contou a história de uma mãozada de farinha na lata de farinha, e ali, ou no cesto de farinha, sabe, no paneiro, como a gente diz, sabe? Ali, sabe, uma mãozada de farinha, a boca, tá certo? Um copo d'água em cima, tá certo? Isso era prejuízo, tá certo? E quem se prejudica, rapaz, ao mesmo tempo, quem se incomoda com isso ao mesmo tempo, sabe, desse cara aí, sabe, no mundo afora, nas grandes cidades, nos grandes centros, nos grandes centros financeiros, os caras comendo do bom e do melhor, tá certo? E a humanidade vivendo, reproduzindo a vida, quem liga para isso, rapaz, o Merzi, pergunta se o Merzi, aquele alemão ali, sabe? Aquele alemão aí, sabe, o primeiro-ministro está incomodado com isso, rapaz, o cara queria voltar para Berlim, rapaz, e tem muitas explicações, ele está dizendo que a frase dele, sabe, foi descontextualizada, que ele estava se referindo a jornalistas que estavam cobrando dele atuações lá na Alemanha, tá certo, e ele então teria dado uma resposta, falando o que falou, tá certo? Não lembro bem agora aqui como é que foi a história, mas eu pergunto assim, pergunta se Merzi hoje, se Merzi ontem, tá certo? E anteontem estava preocupado com o cara, sabe, que vai na cozinha dele, mete a mão ali, sabe, no paneiro de farinha e pega um punhado, sabe, joga na boca e joga um copo de água em cima, pergunta, sabe, se ao mesmo tempo, ontem, hoje ou amanhã, tá certo, ele vai estar preocupado com isso, um cacete, porque assim, rapaz, ele está montado no bem bom, tá certo? Quem está montado no bem bom não tem preocupação, rapaz, sabe, com a vida. E a humanidade, sabe, os dias vão sendo contados, tá certo? Quem está preocupado com o clima, tá certo? Quem está preocupado com o clima, com o aumento da temperatura global, tá certo? Quem está preocupado, tá certo? Se vai aumentar 1,5 ponto, se vai passar de 2, tá certo? Se os polos vão derreter, sabe? Se o nível dos mares vai subir. Aí os caras que constroem bunkers, tem um cara que construiu, não sei quem foi que construiu, quem foi, hein? Foi o Zuckerberg que pegou uma ilha no Haiti, no Havaí, não sei onde foi, tá certo? E lá diz que fez um bunker. Ora, porra, o bunker, tá certo? O bunker tá encravado no chão, sabe? Vai na direção ali do fundo do chão. Hoje, ali em Brasília, a Embaixada dos Estados Unidos quer construir um prédio subterrâneo, tá certo? Quer descer o mundo, faz lembrar um filme de terror que eu assisti, tá certo? Onde o laboratório era afundado no chão, tá certo? Ia embora chão adentro, quase chegando no inferno, eu não sei, tá certo? Ou quase varando no Japão, não sei também, tá certo? Aí o cara diz que constrói um bunker, sabe? Um bunker em alemão, tá certo? Um bunker, sabe, numa ilha aí. Isso vai pro fundo, rapaz, ele vai ficar debaixo d'água, rapaz, sabe? E em algum momento a pressão da água, sabe, vai fazer pressão sobre aquela muralha de cimento armado que eles vão fazer ali, de aço, eu não sei o quê. Os caras, rapaz, vão terminar, sabe, levando farelo. Eu não sei se aquilo ali viver dentro de um bunker alagado, sabe? Ali pelas águas do oceano, sabe? As águas dos polos que vão derreter, sabe? Ali o gelo da Sibéria, sabe? E o gelo do Alasca e gelo não sei mais de onde, sabe? Porra, eu não sei, rapaz, sabe como é que é a vida desses caras aí, tá certo? E eles não vão viver para sempre. Eu acho que eles deveriam mais era comprar uma nave, sabe, do Elon Musk, sabe, e ir para Marte, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano ou Plutão, tá certo? Vamos para Plutão, rapaz, sabe? Vamos para Plutão, caralho, são 9 minutos de vídeo, tá certo? E eu só sei que estão assim, sabe, dizendo que o Maduro arregou, perguntei eu, a Revolução Venezuelana arregou, tá certo? Porque ali o Chaves instalou ali, sabe, um estado, um regime socialista no país dele ali, sabe, na Venezuela, como é que chamava aquele crioulo, sabe, que ali o Máximo encrespou com esse cara, sabe, um tempo aí, é por isso, sabe, que os venezuelanos não gostam muito e nem titulam a sua revolução socialista ali como sendo uma revolução marxista. Eu não sei se é por isso que o Conde, sabe, encrenca com aquele pessoal ali. Como é que chama aquele
aquele descendente de espanhol, sabe, que comandou os processos de libertação das colônias sul-americanas. Como é que chamava ele, hein? Bolívar, Simão Bolívar, tá certo? E o Marx se encrencou com o Bolívar, eles foram contemporâneos, tá certo? E um dia pediram a Marx para fazer um verbete sobre Simão Bolívar, tá certo? Um verbete numa enciclopédia, não sei quem pediu, e eu só sei dizer que, sabe, que o Marx fez uma análise ali, sabe, da personalidade do Bolívar, sabe? E não viu assim muita assim coisa animadora, apesar do trabalho que ele teve aqui, sabe, em apoiar ali, sabe, de liderar os movimentos libertacionistas, sabe, libertacionistas, os movimentos de libertação da colônia, sabe, das colônias sul-americanas aqui, libertação das colônias espanholas, tá certo? O Brasil, a essa altura, não era uma colônia espanhola, ficou livre do Simão Bolívar, tá certo? Mas ali a Argentina me parece que foi o San Martín que fez esse movimento aí, eu não sei. Mas tem ali a Venezuela, tem a Colômbia, que no passado foram um só território, tá certo? Mas tem o Equador, tem ali o Peru, tem não sei mais quem aí. E o Bolívar teve uma influência, sabe, nisso aí, tá certo? E aí, por conta disso, aí o Chaves fez um movimento aí, sabe, um movimento nacionalista e costurou um apoio com os militares. E hoje o Maduro, sabe, pegou aí, sabe, o bastão, sabe, o bastão da mão de Chaves aí, tá certo? E não está aguentando o tranco ali, sabe, como Cuba também, sabe, vem suportando, sabe, com muita dificuldade, sabe, aí a pressão é do mundo capitalista sobre, como a Rússia hoje enfrenta, sabe, ali, sabe, só que a Rússia tem uma diferença, a Rússia é um país milenar, tá certo, é um país aí, sabe, que vai buscar o peral, sabe, longe pra caralho, tá certo? E tem riquezas, tem a Sibéria, tá certo? Foi por isso que o puto do Hitler, sabe, se invocou e queria a Rússia para si, tá certo? Queria o território da Rússia, queria levar os alemães lá para dentro, sabe, da Rússia, matar os escravos, os eslavos, sabe, que ele reputava como sendo seres humanos de segunda categoria, tá certo? Porra, bicho, é foda. E eu só sei que tá esse barulho hoje no mundo, tá certo? E o Maduro diz, tá bom, me dá só mais 2 ou 3 anos aí, sabe? Depois a gente vê aí como fica. Aí o Trump amarelão olha assim, sabe, para eles, hein? Te acalma aí, rapaz, depois a gente conversa. E tem a COP30 que aconteceu ontem, sabe? São 12 minutos de vídeo. A COP deveria terminar hoje numa boa, mas houve um princípio de incêndio. Me parece que houve um problema de curto-circuito na rede elétrica, sabe? Ontem mostrou um vídeo de 6 minutos, mostrando que não foi lá essas coisas todas, foi só ali, sabe? Um início de sinistro, tá certo? E não teve todo aquele barulho, vi muita fumaça. Me parece que ali a estrutura feita, sabe, era de material não inflamável, tá certo? E houve ali, o que pegou fogo foi o que foi levado depois, tipo carpete, essas coisas assim, sabe? Mas que não faziam parte da estrutura com a qual foram construídas ali as tendas e as coberturas, etc e tal, tá certo? Mas aí tem os detratores, e sempre tem os detratores, rapaz. Na natureza tem ali, rapaz, sabe, os carniceiros, sabe? Os carniceiros estão aí ao redor, tá certo? Porra, bicho. E no lugar onde não tem carniceiro, não tem limpeza, sabe? Porra. Lá no Vero Peso tem urubus e tem garças, certo? E quando eles não têm o que fazer, eles ficam namorando, tá certo? Lá no Vero Peso, aqui no centro de Belém, tá certo? E assim, a COP30, ela me lembra, sabe, que eles estão aqui, sabe, os países do mundo, quase 200 países, representantes de quase 200 países estão aqui em Belém do Pará, tá certo? Uma cidade aqui no norte, tá certo? Na Amazônia, tá certo? Aqui na boca de entrada da Amazônia, tá certo? O Francisco Caldeira Castelo Branco, quando fundou Belém, a partir de um forte, de uma estrutura militar, sabe, de vigilância, tá certo? Ele escolheu esse lugar com muito cuidado, porque a partir daqui dava para colocar, sabe, controle de quem entra e de quem sai, sabe, ali, quem queira entrar ali na foz do Amazonas, tá certo? E quem chega aqui em Belém, tá certo? E quem queira entrar na Amazônia, ele tinha um controle da situação. O Francisco Cadeira Castelo Branco, rapaz, eu estou falando. Esse cara, o nome desse cara deu nome à rua onde eu moro.
E eu só sei dizer que Belém não foi escolhida à toa, mas ela tá na entrada, Manaus está lá dentro, rapaz, dentro do Rio Negro, sabe? Vai pelo Amazonas, tá certo? Aí, num certo momento, entra pelo... Não, continua pelo Amazonas, tá certo? Vai embora, tá certo? Aí chega num momento lá que quebra a esquerda ou a direita, eu não estou lembrado, tá certo? E pega o braço Rio Negro, e mais adiante está lá Manaus, tá certo? Mas Belém está aqui no portal, sabe? Aqui do Amazonas, na boca do Amazonas, sabe? Na foz, como a gente diz, tá certo? Na saída, tá certo? E não foi escolhida à toa. E o puto do Lula, sabe, quando resolveu, sabe, fazer o evento, a COP30, o Helder Barbalho, o governador, sabe, sugeriu a Lula que trouxesse esse evento para cá, tá certo? Por motivos econômicos, por motivos políticos, tá certo? E o Lula concordou, achou legal. O Lula gosta muito do Helder Barbalho, gosta mais ainda do pai do Helder, sabe, o Jader. São amigos, sabe, conhecidos de velhas datas. Eu acho que o Jader, não sei se a mulher dele também, a Elcione, sabe, foram deputados federais, constituintes, eu não sei. Mas eles se lembram, tem mais de 50 anos de história, os dois, os três, talvez, juntos, tá certo? E o Helder é o cara aí que vem aí com uns 40 e poucos anos aí, sabe, um cara de presença, só que ele tem um problema, rapaz, se ele tá pensando ser um dia presidente do Brasil, ele vai enfrentar, rapaz, sabe, o Sudeste e o Sul, rapaz, sabe? Ele não vai conseguir colocar e emplacar ali uma candidatura, tá certo? Não vai. A presidente, não, não vai. Ele não pode esquecer que ele é nortista. No máximo que ele pode fazer é percorrer o mesmo trajeto que o pai dele percorreu, ser senador, para ele estar de bom tamanho. Mas assim, a COP30 ela revela justamente essa discussão. Tem 30 anos que os humanos aí na superfície planetária vêm discutindo essa questão do aumento da temperatura, sabe? Porra, bicho. Da temperatura solar, rapaz, da temperatura no mundo, rapaz. O sol uma hora dessa está aqui do meu lado, o tempo está meio nublado aqui, tá certo? Eu olho aqui, estou olhando aqui com o rabo do nariz através dos vírus da minha porta aqui. Mas eu estou vendo, isso faz parte desse período agora de novembro para dezembro, sabe? Eu acho que começou em outubro, nós estamos na primavera que nós estamos, não sei se é primavera. Eu só sei dizer, rapaz, que nós estamos aqui com a 30ª conferência das partes da convenção que cuida das questões climáticas, do aumento da temperatura, tá certo? Mas no fundo, sabe, nós colocamos na cabeça, nos pusemos a pensar, sabe, fizemos esforço de desenvolver consciência, sabe, memória, tá certo, do que seja morrer, tá certo, morrer assado na superfície planetária. O Carlos Nobres, um cientista, falou, sabe, que daqui a uns 30, 40 anos, 50 anos, sabe, a temperatura vai chegar a 5 vezes mais do que nós temos hoje, tá certo? A Amazônia vai secar e os que estiverem por aqui, eu não deverei estar, tá certo? Ficarão fritos, os meus descendentes, sabe, irão padecer isso, tá certo? Porra, bicho. Assim não dá, tá certo? E o fato é que o que nos reúne aqui em Belém do Pará, tá certo? É o medo de morrer. É de morrer de calor, tá certo? E de fome, tá certo? Aí lá vamos nós pegar ali o Schopenhauer, tá certo? E dar razão para ele. E aí a outra questão, sabe, é um cara. Sim, aí tem a história do tarifaço também, sabe, quando já são 18 minutos de vídeo, certo? O Trump, quando assumiu, tá certo, quis fazer aí a arrecadação de dinheiro, sabe, para enfrentar aí dificuldades, eu não sei onde ele queria meter dinheiro. Rapaz, o problema desses caras, rapaz, é pegar dinheiro, certo? Aquele Daniel Vercaro, acho que é Vercaro, Vorcaro, sabe, não teve que fazer. Como é o nome do cara, hein? O nome dele tá por aqui. Cadê? Porra, cadê o nome do cara? Daniel o quê, rapaz? Daniel Vorcaro? Ai, ai. Não sei onde é que tá o nome do cara. Tava escrito aqui em vermelho. Tá certo, não tá. Não tô achando o nome do Daniel. Porra, bicho, cadê o nome do cara? Aqui já tá... Vorcaro, tá aqui o Vorcaro. Tá certo, é Vorcaro, Daniel Vorcaro o nome do cara. Tá pego aqui no rabo do olho. E esse cara, sabe, fundou, comprou um banco, o Banco Máxima, que estava falido, tá certo? E adquiriu ali a carcaça desse banco, tá certo? E começou a desenvolver, rapaz, com apoio de políticos aí, sabe, sabe, um jogo financeiro, porque tudo é jogo, tá certo?
tudo é game, rapaz, sabe? E os caras, os políticos, sabe? Os políticos aí, os caras, os oligarcas, tá certo? Eu classifico de oligarcas aqueles, sabe, que não tendo sangue azul, vão se chegando ao poder, sabe? Vão amealhando patrimônio, sabe? Vão se destacando e vão ocupando os poderes, se tornam jabutis, tá certo? Entram no poder legislativo, que é o mais fácil posto, sabe? De entrar, tá certo? E são 513 vagas. E esses caras vão entrando e vão adquirindo prestígio, vão fazendo o jogo do jogo, tá certo? E aí eu estou falando dos oligarcas, tá certo? Que são esses caras que não têm sangue real, que vão se aproximando dos aristocratas, do que tem sangue real. Por exemplo, o Helder Barbalho. O Helder Barbalho se fez a partir, rapaz, do seu Laércio, que foi pai de Jader Barbalho, tá certo? Seu Laércio Barbalho, que foi um pé de chinelo, tá certo? Um fudido. Como mestre, meu pai, sabe, chegou aqui em Belém do Pará, sabe? Tivesse ele um pouco mais de letras, poderia ter se tornado também um oligarca. Só que eu não estaria aí, sabe, filho de oligarca, porque a história dele seria outra, ou não. Eu não sei como é que seria isso, tá certo? Mas de repente me imagina eu um oligarca, tá certo? Mas os oligarcas são aí, sabe, deturpação, são deterioração, sabe, do grupo dos aristocratas, tá certo? Os aristocratas brasileiros, sabe, estão em Portugal, mas nem estão em Portugal, rapaz, sabe? Talvez estejam ali, sabe, em Roma, sei lá onde é que está, sabe, ali, os caras que forneceram a linhagem, tá certo? Porque os portugueses não são, sabe, titulares, sabe, puros de DNA, tá certo? Os portugueses são mestiços. Como mestiços, os romanos são também, rapaz, o fato sabe, que na verdade tudo é uma tremenda mestiçagem, sabe? Vai buscar ali o período do Paleolítico, sabe lá que período vai pegar, tá certo? O fato é que nós não temos certeza onde começa a aristocracia, tá certo? Aí o pessoal inventa o discurso, rapaz, se vale da linguagem, e diz, sabe, que temos sangue azul, e vai repetindo isso, tá certo? Tem sangue azul, tem sangue azul, tem sangue azul, até que todos vão acreditando ali, vão deixando passar, e assim, sabe, eles vão se colocando. Eu sei que hoje aqui no Pará, tá certo, nós temos aí eu estou falando isso a propósito de quê? Assim, eu falava do Trump, do tarifaço do Trump, sabe? De repente ele quis inventar isso, sabe? Quis fazer política fiscal com a tarifa, tá certo? É um recurso de economia que tem aí, tá certo? Onde o governante de turno, sabe, se mete no mercado e cria essa incompatibilidade entre o Estado e o mercado, que são duas instituições piláricas, sabe, piláricas já, são duas instituições seminais aí da sociedade, o mercado e o Estado, tá certo? E de repente um governante forte de turno, como foi o caso do Trump, sabe, se apropriou do mercado e enfrentou ali, sabe, ali o espaço das instituições que estão dentro do próprio espaço do Estado, tá certo? As instituições dos três poderes, o poder judiciário, tá certo? E o Trump, sabe, se danou a fazer isso aí, querendo resgatar, ele se deu conta, sabe, dentro de um movimento chamado MAGA, sabe, de que o país dele está em maus lençóis, e correndo ao lado vem a China que cuida hoje da nossa infraestrutura de rede, sabe, de energia elétrica, sabe, a China, hoje a notícia dava conta disso, de que ela domina plenamente a distribuição de energia no país, vê se pode uma porra dessa. A China, rapaz, ela empresta o dinheiro, sabe, e desenvolve a gerência do sistema, tá certo? Porra. E com isso vai ali, sabe, arrecadando dinheiro para os chineses ali, sabe, ali na China, tá certo? Dentro da ditadura chinesa, da ditadura popular. Veja, a ditadura popular eu falei, porque na verdade o que nós temos ali na China é uma ditadura popular, tá certo? Uma ditadura proletária popular, chame como quiser isso aí. Como aqui na América do Sul nós temos a Venezuela como sendo uma ditadura popular também. E aqui no Brasil nós não tivemos peito nem oportunidade de fazer uma ditadura popular, tá certo? A partir na década de 60 se tentou fazer isso ali, sabe, dentro do movimento de maré, sabe, da revolução leninista, da revolução bolchevique, sabe, e ali da revolução comunista, certo? Mas o pessoal aqui trancou o cu, rapaz, e disse aqui por aqui ninguém passa,
tá certo? Os Estados Unidos ali na América do Norte fecharam o cu deles ali e disseram aqui ninguém passa. Aqui na América do Sul, sabe, o boato se espalhou e aqui o cu foi apertado e disseram aqui por aqui ninguém passa. Comunista aqui não se dá bem, tá certo? E dessa forma se fechou o caminho para o comunismo. E o pessoal que operou aí, sabe, querendo fazer aí, sabe, logo os militares tomaram o poder a pretexto, sabe, de trancar o cu, sabe, de dizer que por ali não passava nada, tá certo? E comunismo não passaria, tá certo? E eles tomaram o poder para impedir, sabe, que o comunismo passasse e quem se meteu ali na luta armada contra os militares se deram mal, tá certo? Até que em 80, na década de 80, 85, sabe, os militares aí foram pressionados ali, sabe, pela conjuntura mundial e geopolítica, sabe, e entregaram para os civis o poder de novo. E hoje a gente vive a pressão disso, rapaz. Hoje o algoritmo mandou para mim, sabe, um documentário do ICL, do Instituto é Conhecimento Liberta, tá certo, sobre o golpe militar, e a gente fica revivendo ali, sabe, imagens e palavras, sabe, do que foi o golpe de 2000, que o Bolsonaro protagonizou entre 19 e 22, tá certo? E rapaz, o cara vai se recolher desses dias aí. Mas o fato é que a gente está vivendo, eu coloquei aqui assim, perdeu o Mané me referindo ao Trump, tá certo? O Mané aqui é o Trump, tá certo? Tarifaço abaixo, tá certo? Aí de uns 200 ou quase 300 itens aí de preços de mercadorias, sabe, foram zerados, e o Brasil volta a ter ali, sabe, uma exportação de mercadorias normalizada, tá certo? A questão é saber se é mérito da justiça ou da diplomacia. Aí, sabe, o pessoal queria que aqui no Brasil, quando são já 25 minutos, tá certo? Ali o governador de São Paulo é bolsonarista do caralho, sabe, de extrema direita. O cara é militar, ele é capitão do exército, aquele porra do Tarcísio Gomes de Freitas, tá certo? E quer sair candidato à presidência da República, sabe? E agora, nesse ponto, nesse momento, eles estão aí aproveitando o tema, sabe? A pauta da segurança nacional interna, tá certo? E externa também, sabe, para aí, sabe, apertar aí as forças que estão fazendo o governo hoje, tá certo? Colocar em saia justa o governo, a candidatura de Lula, tá certo? Isso o Tarcísio Gomes de Freitas, tá certo? Mas veja que a diplomacia caiu em campo, o tal de Tarcísio disse: o Lula precisa ceder, precisa dar alguma coisa para Trump retirar o tarifaço, tá certo? O Lula aguentou a mão, tá certo? Falou em soberania, falou em injustiça, tá certo? Em injustiça comercial, o Brasil não tava devendo nada para os Estados Unidos em matéria de relação comercial, tá certo? Pelo contrário, os Estados Unidos é que tinham superávit comercial e não o Brasil, aquela coisa toda. E por fim, o Trump apertado pelo que está acontecendo no país dele, tá certo? Porque esse movimento de tarifar, tá certo? Criou inflação no país dele, certas mercadorias começaram a rarear e os preços aumentaram, sabe? E quando aumenta a mercadoria, tá certo? Reduz o consumo, tá certo? E reduzindo o consumo, sabe? Desvaloriza a moeda e não sei mais o que, vai para lá e vai para cá, tá certo? O fato é que ele está com uma baixa avaliação de popularidade, sabe? Está com 38% só, tá certo? Isso é ruim para ele, é político e presidente da República, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que ele está em maus lençóis, o Trump lá, sabe? Por conta dessas decisões que ele tomou. Agora veja que ele impôs o tarifaço como sendo uma política aí de controle da inflação, de controle do desenvolvimento. O país dele está caidaço, rapaz, sabe? Em termos de desenvolvimento industrial, ao passo que a China, sabe, concorrente junto com a Rússia, tá certo? E a Índia e o próprio Brasil, tá certo, estão aí, sabe, ameaçando essa liderança dos Estados Unidos, tá certo? E a gente vive isso aí, tá certo? Então, veja que eu coloquei aqui, perder o Mané, tarifaço abaixo, mérito da justiça. Na justiça ele está sendo pressionado, bicho. O tarifaço está sendo discutido na justiça, no Supremo Tribunal deles lá, eu acho, tá certo? A questão chegou, sabe, ali na Suprema Corte estadunidense, tá certo? E veja que, por outro lado, aí, sabe, o Lula colocou uma equipe de diplomatas e, sabe, os empresários também entraram na luta, tá certo? E conseguiram ali sensibilizar, que eu acho que a questão, sabe, a questão é a questão política. A questão política, ela é regrada, sabe? Ela vai para cima e vai para baixo. É um fole de sanfona. Faz fom, 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 fom.
tá certo? Eu estou vendo que aquela música, sabe, que eu assobiei, vão ficar para análise para depois, porque já são agora 28 minutos de vídeo, tá certo? Eu queria falar ali daquela música do Carlinhos Lira com Vinícius de Moraes, nasci lá na Bahia de Mucama com Feitor, para lembrar a data de ontem, tá certo? O Dia da Consciência Negra, para lembrar que nós todos somos mestiços, mestições. Ontem eu usei a palavra híbrido, sabe, me referindo aos meus descendentes, sabe? Eu não sei se fui mal interpretado por conta disso, mas a hibridez quer dizer esse caráter, sabe, de divisão, tá certo? De fragmentação, tá certo? Esse caráter de situações de evolução, física, tá certo? De evolução espacial, tá certo? Essas coisas que acontecem no tempo e no espaço, tá certo? Mas eu só sei dizer, sabe, que o tarifaço abaixo se deve por forças de pressão na justiça estadunidense e da ação de quem está fazendo as negociações, tá certo? Em cima ali do Marco Rubio, o Marco Rubio não levará essa aí. E eu falei assim, sabe, na verdade tem também as forças da sociedade estadunidense, tá certo? E eu coloquei assim, sabe, que a fome ganhou, tá certo? Os preços, rapaz, os preços estavam muito altos, sabe? O pessoal chegava de manhã cedo e ia para a cozinha, tá certo? Agora não tinha café pilão, tá certo? O café pilão acabou de ser adquirido por uma multinacional, por uma empresa transacional dos Estados Unidos que comprou, sabe, a marca de uma holandesa, ver se pode. A Holanda não tem 1 grama de café, sabe, no território dela, tá certo? Mas ela é proprietária de uma empresa que faz aí, sabe, venda de café, da mercadoria café em pó, tá certo? E outros derivados aí, sabe, de café. E os caras faturam bilhões, sabe, bilhões de dólares, sabe, anualmente. E os caras não têm 1 grama de café. Explique isso. O Marx diz, só posso explicar com fetiches da mercadoria. Então tá, eu acho que eu vou chamar esse vídeo de fetiches da mercadoria, lembrando Marx, rapaz, um judeu, tá certo? Ele era judeu étnico e judeu religioso, tá certo? Mas, na verdade, eu acho que ele não era nenhum dos dois, sabe? Ele era um judeu ateu, tá certo? Que não fazia questão, sabe, da sua etnia, que não fazia questão da sua religião, rapaz, sabe? Ele foi fazer discussões dessas questões aí, sabe, no mundo, para se livrar, rapaz, do antissemitismo, tá certo? Porque ele foi um cara perseguido, tá certo? Então eu vou chamar esse vídeo de que eu falei mesmo que eu disse que eu ia chamar. Porra, perdi aqui o fio da meada, mas eu vou lembrar que eu vou estar gravando aqui, tá certo? Eu vou lembrar, são 31 minutos de vídeo, eu fico por aqui, tá certo? Digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, rapaz, olha, porra, foi fácil, foi foda produzir esse texto, tá certo? Produzir e gravar nem tanto, tá certo? Que eu tô aqui diante do smartphone, que faz a parte dele aí, tá com a memória liberada, ele tá gravando bem, eu tô vindo aqui, tá certo? Vai passar agora para 32 minutos de vídeo. E eu aproveito para dizer que eu sou Ernest, caboclo falador, rapaz, sabe? Aqui na terra da Copa. E quem fala muito dá bom dia a cavalo. Bom dia, cavalos e éguas.